com vocês aqui. Eu realmente fico feliz, me sinto honrada, viu, Joneide, de ter sido convidada, porque na verdade, assim, para mim é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus, principalmente aquilo que a gente vive, aquilo que Deus tem feito na minha vida, né, e que Ele pode fazer na sua também. Então, para começar aqui, eu quero falar com vocês do personagem que mais viveu na Terra, que mais viveu, que mais viveu em geral. Quem vocês acham que mais viveu? Escreve aí. Vocês estão aí participando, eu quero ver a participação de vocês. Escreve aí, vamos ver. Qual é o personagem que mais viveu? Bíblico. O que vocês acham? Alguma resposta aí, Joneide? Ah! Enoque ou Matusalém? Ai, olha, Matusalém foi o que mais viveu na Terra, mas Enoque é o que mais viveu, porque ainda está vivo, né? Então a gente vai falar hoje sobre andar com Deus. E um personagem maravilhoso da Bíblia que andou com Deus está em Gênesis 5. Abre sua Bíblia, né? Gênesis 5, 22 a 24. Eu vou ler aqui para vocês. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque na terra, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Então, porque Enoque foi trasladado. Moisés também, mas é que Enoque nasceu antes, né? Então, o Enoque é o que está mais tempo vivo, né? Um ser humano que está mais tempo vivo e está vivo até hoje, e está ouvindo que a gente está falando dele aqui hoje. Então, eu realmente fico fascinada com a vida de Enoque, gente. Porque Enoque, ele aprendeu a andar com Deus. E eu também estou aprendendo, olha. Andar com Deus é muito melhor que andar sozinha. Muito melhor, quer dizer, andar sozinho é triste, né? Andar com Deus é alegria, é esperança, é renovação, é felicidade. E, e é uma experiência maravilhosa. Quando eu estava na Andrews, a gente fez uma classe, né, lá no seminário de como andar com Deus. Então a gente tinha que ler a Bíblia, então tinha alguns requisitos, né? Ler a Bíblia, aí a gente orava, aí a gente tinha assim, uma sequência da oração que a gente deveria fazer, aí depois que a gente lia, meditava, a gente pedia assim, Senhor, fala comigo, através dessa leitura e tal, e depois a gente tinha que fazer um journal, né? Tinha que escrever. Aí esse aqui é meu caderninho, ó. Desde a Andrews, então eu comecei a escrever, ó. Aqui, por exemplo, março de 2022, eu vou escrevendo, né? Vou escrevendo minhas experiências e tal, vou anotando versos da Bíblia que eu gostei, e aí vou colocando pedidos da família, pedidos de oração, eu vou anotando como Deus atendeu a nossa oração, e assim eu vou escrevendo, e fica como se fosse assim, sabe, é a minha jornada com Deus. E também é um legado da família. Porque aqui tem coisa aqui, olha, tem coisa aqui que eu escrevi de que o filho estava paquerando uma que não deu certo e tal, e a mãe aqui oração, já tem aqui a oração pela minha futura nora e para o futuro genro, já está aqui, só falta colocar o nome deles, tem o tracinho assim, né? Quando eles se casarem, já está lá, já estou orando por eles faz tempo. Então, é uma coisa muito legal essa parte de fazer o journal, né? Então, como é que Enoque andava com Deus? Ele simplesmente, ele decidiu, né? Ele decidiu que nesse mundo ele ia ficar mais com Deus, né? Mais em comunhão com ele. E ele ia lá para as montanhas. Ele subia lá, ele se preparava, fazia acho que a mochilinha dele, pegava uma aguinha, sei lá, alguma comida e subia nas montanhas. Aqui na Flórida, infelizmente, não tem montanha. Eu gosto muito de montanha, acho lindo montanha, né? Chicago também não tem, né? Não tem montanha aí, também é como se fosse uma praia, né? O Lake Michigan é como se fosse o mar, né? Mas lá, então, ele subia nas montanhas, ficava lá. Irmão White fala assim, que ele decidiu se separar e gastar muito tempo em solidão, em solitude, comunhão com Deus, né? Que ele devotava a reflexão e a oração. No nosso dia a dia, nossa correria, na nossa vida louca, não sei como é que é a sua, né? Mas eu imagino que ela seja super agitada. A gente precisa parar e devotar, né? E separar um tempo para oração e para reflexão. E ele esperava diante do Senhor para conhecer a sua vontade, para poder realizar a vontade de Deus. Então, é assim,
Você não está lá à toa, você está lá assim: "Senhor, eu quero que o Senhor mostre a sua vontade para mim nesse dia. O que eu devo fazer? Como é que eu devo me comportar? Como é que eu devo seguir? O que que eu faço?". Eu lembro quando eu estava pensando em vir para os Estados Unidos, eu pensei assim: "Como é que eu vou me sustentar lá?". Era um pensamento aqui no caso, né. Eu estava no Brasil, e aí eu: "Nossa, a gente quer estudar na Andrews, a gente sabe que tem que pagar o estudo, tem que os filhos, já eram crescidinhos, assim, né, já eram, assim, quase adolescentes. Como é que a gente vai pagar os estudos? Como é que a gente vai se comer? Como é que a gente vai pagar aluguel, e tal?", sendo que lá a gente não vai ter um trabalho, a gente vai estar parado para estudar. E então eu estava aflita. E aí, eu estava fazendo uma caminhada, aí eu orei a Deus, sentei assim perto de um lago, e eu fiquei assim: "Senhor, fala comigo, como é que a gente vai se sustentar lá nos Estados Unidos?". Aí de repente apareceu assim por trás de mim assim um patinho, entrou na água, veio na minha direção. Aí ele ficou assim pertinho de mim e começou a comer assim uns galinhos, uns bichinhos que estavam ali, bem na beirinha, assim, feliz, tranquilo, comendo. E assim, sabe aquela voz falando assim, na minha mente: "Assim como eu cuido desse patinho, eu vou cuidar de vocês lá". Sabe, então Deus se manifesta com a gente quando a gente procura ouvir a voz dele, quando a gente está em meio à natureza, quando a gente fala: "Senhor, fala comigo agora". Deus fala. É uma impressão na mente, é alguém que fala uma palavra, você abre a Bíblia e tem o texto exatamente para você, é na sua meditação matinal que você está lendo, de repente tem ali uma frase importante, é quando você está louvando a ele, é uma frase daquele louvor. Deus se comunica com a gente precisa parar para ouvir o que Deus está querendo dizer, né, falar para a gente cada dia. Então, nessa experiência, né, aí a gente acabou indo para os Estados Unidos mesmo, isso aí me deu força, né, me tirou aquele medo. Se Deus vai comigo, se Deus vai cuidar de mim, olha, e realmente nada faltou. Nada faltou. Vivemos aí nesse frio, nessa nevaiada, 5 anos, e a gente, sabe, sempre tinha comida. Claro que a gente tinha que trabalhar bastante, a gente tinha que ir atrás das coisas, a gente recebia doação de comida como estudante, a gente ia lá nas filas, pegava comida e tal. Então a gente fazia tudo que a gente podia fazer, e Deus fazia o resto. A gente fechou 5 anos aí, sem dívida nenhuma, todos nós estudamos, que era só para o meu marido estudar, mas aí os filhos estudaram ali na Andrews também, aí, abriu a porta para eu fazer o mestrado também na área de teologia, doutorado. Deus foi abrindo porta por porta, a gente foi entrando, e vendo a bondade de Deus, né, que nem essa música tocou, né. Deus manifesta a sua bondade quando a gente está ali, ó: "Senhor, fala o que que é o meu próximo passo, aonde que eu devo seguir, aonde que eu devo andar". E assim ele fazia com Enoque. Então, o Enoque ficava em comunhão com Deus lá na montanha. Depois ele descia para falar do amor de Deus, que Deus tinha mostrado para ele, o que Deus tinha falado para ele, para as pessoas. E assim, ele iluminava as pessoas. A irmã White fala que quando ele ficava muito tempo lá em cima, na presença de Deus, quando ele voltava, ele estava assim com o rosto iluminado. Assim, sabe, o rosto parece que brilhava, parece que tinha assim uma coisa diferente, porque a presença de Deus é o que transforma a nossa vida, ela transforma. Gente, a gente precisa de transformação. Você não é assim uma pessoa assim boa que tem que dar uma melhorada, não, não, não. Todos nós somos pessoas mas pecadoras, e nós precisamos ser transformadas. Não é só dar uma melhoradinha no temperamento, uma melhoradinha no estilo de vida, que eu vou estar santa, não. É uma transformação completa, o Espírito Santo sendo derramado na nossa vida a cada dia. É buscar o Espírito Santo. E aí, nessa classe, a partir dessa classe, aí eu comecei a inventar essa minha caminhada de oração, que é assim, andar com Deus, né? Que é o que a gente está falando hoje. Como que eu fazia? Eu acordava de manhã, e eu já ia fazer minha caminhada mesmo. Eu acredito, né, que todo mundo aí concorda e acha legal fazer exercício físico, é importante, a gente sabe, né? Porque olha, se você caminhar, você vai viver mais aqui, vai ter longevidade. Mas se você caminhar com Deus, você vai ter a eternidade. Então eu quis juntar as duas coisas. Eu vou fazer a minha caminhada e ao mesmo tempo que eu estiver caminhando, eu vou falando com Deus. Eu vou andando junto com Deus que nem Enoque. Então eu ia caminhando, por exemplo, eu morava ali em Barron Springs, aí eu ia da minha casa andando até um lago bonito que tem lá no final, numa pracinha. Aí eu chegava, então na ida,
Eu falava, eu adorava a Deus pelo que Ele é. Porque às vezes a gente chega e fala assim com Deus: Deus, obrigado pela noite, me dê um bom dia, me dê um bom trabalho, que dê tudo certo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, em nome de Jesus, amém. E ó, vaza pro trabalho e toca a vida. E a gente esquece de elogiar Deus. Nós mulheres amamos ser elogiadas, que o marido fale bem do nosso cabelo, do nosso jeito, que as pessoas reconheçam uma coisa boa em nós. Vocês acham que Deus também não gosta de ser elogiado? Então eu aprendi na minha oração que a primeira parte da oração é elogiar a Deus pelo que Ele é. Senhor, o Senhor é maravilhoso, poderoso, grande, misericordioso. O Senhor, assim, tem todo o poder, onipotente. Então, a gente tem que exaltar os atributos de Deus, colocar Deus no lugar dele, um Deus digno de honra. Então, aí eu vou falando, Deus, e tal, né? Bom dia, Deus. Às vezes eu falo, bom dia, Deus, bom dia, Jesus. Às vezes pode ser que até alguém pense que eu sou meio doida, assim, né, porque essa caminhada de oração eu também fazia depois que a gente mudou para Nova York, a gente conseguiu um lugar para morar bem no Queens, ali perto da praia, nem sabia que tinha praia em Nova York, mas tem uma praia legal ali no Queens, chama Rockaway Beach, eu morava assim, na frente da praia. E aí eu fazia caminhada ali, e fazendo a caminhada na beira do mar, eu ia cantando, né, louvando a Deus, o sol nascendo, eu falando: "Deus, obrigada por esse lindo dia", cantando, falando com Deus e tal. Aí eu pensei: "Alguém pode me achar louca", mas quando um dia eu estava caminhando, veio uma mulher toda de branco, uma outra mocinha com um livro, que eu não sei se era Bíblia, que livro é aquele, acho que não era Bíblia, é o livro deles, e ela veio com aquelas frutas todas. Aí ela começou lá a fazer as reza dela lá, sei lá. E aí, beleza, eu falei: "Ah, se ela tem coragem de fazer isso, eu também tenho coragem de fazer, né". É, o meu tipo de adoração, né. Aí eu fui caminhar, quando voltei, a mulher já tinha ido embora e as frutas já estavam voltando para o mar, assim, voltando, assim, para a areia, né. Eu já catei as frutas para o café da manhã e pensei assim: "Por que eu vou ter vergonha? Por que eu vou ter vergonha de repente, levantar os braços, cantar? Ai, será que alguém está me ouvindo? Ai, será que alguém vai pensar o quê de mim?". As pessoas não têm vergonha. Outra vez eu passei lá, tinha um homem fazia assim, com um pano na cabeça, não sei se era judeu, se era muçulmano, fazia assim, e falava numa língua diferente e tal. Eu falei: "Se ele tem coragem de fazer, por que que eu meu Deus, o Deus do universo, vou me envergonhar?". Então eu perdi toda a vergonha, e eu vou cantando mesmo, e vou falando com Deus, e isso vai fortalecendo, porque é como se fosse uma terapia comportamental com Jesus. Porque depois de eu fazer toda essa parte de reconhecimento dos atributos de Deus, que ele é maravilhoso, que ele é bondoso, que tudo que ele é, aí eu entro na parte de agradecer por tudo que ele faz, né. Então Deus é, aí você exalta Deus pelo que ele é. Depois você exalta Deus pelo que ele faz. Faz no mundo, faz na igreja, faz na sua família, faz com seus filhos, faz na sua vida individual. O que que ele faz? Então, agradecer pela saúde, por todas as bênçãos que ele dá. A gente não pode esquecer de agradecer as bênçãos, né? Aí eu chegava até o lago, e lá no lago, eu levava minha Bíblia, agora eu vou pro celular, né? E aí eu já ia lendo, já li um pedaço da Bíblia e falava: Senhor, ó, eu vou abrir agora a tua palavra e eu quero que o Senhor fale para mim. Então não é uma leitura mecânica, alguma coisa assim para eu checar que eu li o ano bíblico, alguma coisa assim, tipo: "Ah, deixa eu cumprir um requisito". Não, Senhor, fala comigo através dessa leitura de hoje, dessas frases, o que que o Senhor quer falar comigo? Sabe, aí você lê, aí às vezes você até que tem que reler, e aí você entende alguma frase, em algum lugar daquela leitura, Deus está falando alguma coisa para você. E aí eu anotava isso no meu caderninho, né, nesse meu caderninho que eu falei para vocês de oração, colocava aquela frase que te chamou a atenção. E aí naquele lugar, eu fazia sempre a minha dedicação. No final da leitura da Bíblia, o que Deus falou para mim, e tal, aí eu fazia a minha dedicação. Eu olhava para aquele lago lindo, eu falava: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor". Ali, cada manhã, eu colocava meu esposo, os meus filhos, blindava eles com essa oração, com essa promessa,
com essa profecia que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mais ninguém, meus filhos são teus. Protege eles hoje, protege eles sempre, guia no caminho certo, sabe? Se manifesta na vida deles. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todas nós mulheres precisamos fazer essa oração, todo dia, porque o inimigo está por aí rondando. E a gente tem que fazer na casa mesmo também, quando a gente está andando em casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tira qualquer coisa ruim aqui, Senhor. Tira qualquer sentimento, qualquer egoísmo, qualquer coisa que está nos afastando de Deus. Às vezes é um mau hábito, alguma coisa, porque a gente quer servir ao Senhor. Colocar isso na mente de todos os membros da sua família, que nós estamos aqui para servir ao Senhor, não é para ganhar dinheiro, não, gente. Não é para ganhar dinheiro, não é para, sei lá, virar doutor, não é para isso. Não, o sucesso na vida é sucesso para os seus filhos, é ter o nome deles escrito no livro da vida e nada mais. E nada mais. Às vezes a gente confunde e a gente pensa assim: ah, tudo que eu não tive, agora eu vou dar para meus filhos. Ah, o que é importante é que meus filhos cresçam, estudem, sejam bem-sucedidos, tenham uma casa boa, tenham um bom emprego, ganhem bastante dinheiro. Fracasso. Se não tiver Deus, sucesso é o nome escrito no livro da vida. Então, depois eu dedicava meus filhos a Deus. Aí, aquele sol que estava nascendo brilhava assim naquele lago, e eu pedia: Senhor, que a sua luz reflita em mim e que eu possa refletir a sua luz para as outras pessoas. Que eu seja um instrumento hoje para refletir o teu amor, a tua luz, a tua bondade para alguma pessoa, que eu entenda a minha missão aqui neste lugar, nessa terra, nesse onde eu estou, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, me faça um instrumento para passar o teu amor para os outros. Aí eu terminava ali e já voltava. Na volta, aí sim que eu ia colocar meus pedidos. Depois de exaltar o nome de Deus, depois de agradecer tudo que ele faz, depois de dedicar minha família, minha vida a Deus, ouvir a palavra dele, o que ele tem para dizer para mim, depois de escrever, aí vinha a parte dos pedidos. Às vezes a gente confunde tudo e só faz a parte dos pedidos, ou faz a parte dos pedidos primeiro e até esquece o resto, né? Então, aí, Senhor, olha, eu andava e falava: Senhor, eu não sei como é que eu vou pagar a escola deles, porque eu resolvi colocar eles na escola na escola adventista, no caso ali da Andrews. Eu poderia ter colocado na pública, que não ia pagar nada, mas aquela consciência, aquela voz dizendo: que adianta você e seu marido fazer mestrado, doutorado na Andrews e colocar os filhos na escola pública, recebendo uma educação falha, que está faltando alguma coisa, evolucionismo, os hábitos aí do mundo. Já não é fácil se está numa educação cristã. Imagine numa educação que não tem nada a ver com Cristo, né? Simplesmente ensinam as matérias, né? Então a gente, com muito esforço, com muita dedicação, com muito sacrifício, a gente colocou eles na educação cristã e realmente foi uma bênção. Se você tem filhos, se esforça e vai valer a pena, vai valer a pena. Porque os filhos nossos que estão em formação espiritual precisam muito de uma educação direcionada, né? E aí, depois que a gente ficou lá os 5 anos na Andrews, né? A gente foi para Nova York, e eu lembro que eu estava andando na praia pedindo: Senhor, como é que eu vou pagar o estudo da minha filha? Eu queria colocar ela no colégio, né? E a gente não estava tendo as ajudas ainda e tal. Aí eu ia orando, eu ia orando. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Joneide, foi aí que surgiu esse livro, ó. Cadê o meu pastor? Cadê o meu pastor? O Senhor é meu pastor e nada me falta. Aí eu escrevi esse livro aqui, gente, lá em Nova York, baseado nas experiências que eu tive da Andrews e tudo mais com Deus. E aí, incrível, incrível. Deus foi abrindo porta por porta. Sabe quando você não tem dinheiro, mas você tem a sua fé de que Deus vai abrir alguma porta? Eu lembro que eu fui para o colégio lá, ela no Blue Mountain Academy. Eu cheguei lá, era um tesoureiro, né, chamou para conversar. E eu cheguei lá e falei: olha, eu gostaria muito que minha filha estudasse aqui. Olha, comecei a chorar lá na frente do tesoureiro, mas eu não tenho como pagar tudo e tal. Mas, olha, orei, chorei, acabamos saindo de lá num acordo que deu para a gente pagar um pouquinho. Ela também trabalhava um pouco. E assim, olha, as portas vão se abrindo. Se você está passando por alguma situação que você está com medo, que você está, sei lá, se sentindo limitada, ou sei lá, que parece que vai faltar, gente, confie em Deus, faz o que é certo. Nada, nada vai faltar para você.
Às vezes a gente quer mais do que a gente precisa. Nada do que realmente a gente precisa vai faltar. Então a gente tem que focar nossa mente nisso. E a minha, devoção pessoal melhorou muito, né, foi, assim, uma mudança, né, a partir do momento que eu comecei a fazer essas caminhadas de oração, nunca mais parei. Já escrevi vários desses livrinhos aqui, ó, que eu vou escrevendo as experiências, né, caderninhos de oração. E a Ellen White, ela fala o seguinte: "Na época em que Enoque viveu, o estado do mundo não era mais favorável ao aperfeiçoamento do caráter cristão do que é hoje, ou seja, a gente pensa assim: "Ah, Enoque andou com Deus lá naquela época, era fácil, não tinha influências do mal". Enoque viveu entre os antediluvianos, que eram pecadores mesmo, então ela diz que a gente não pode dizer que antes era mais fácil, não, naquela época era igual agora, sabe assim, o mundo está prestes a chegar ao fim, a maldade se multiplicou demais, era nessa situação que Enoque viveu. Mas como é que ele andou com Deus? Como que Enoque andou com Deus? Aí ela diz aqui que ele andou com Deus porque ele decidiu, ele educou a mente dele para realmente ouvir a voz de Deus e perceber o que será que Deus quer de mim. E aí a Bíblia diz em Hebreus que Enoque agradou a Deus. Minhas queridas, a nossa vida deve ter um único objetivo: agradar a Deus. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu quero isso, mas eu quero ser isso, mas eu quero. Isso agrada a Deus? É isso que Deus quer de você? Porque às vezes a gente fica correndo atrás de coisas tão assim, de repente, sabe assim? Tão assim, sem importância em relação à eternidade, e a gente esquece o que é principal. Deus, primeiro lugar. Aí, em segundo lugar, não é o trabalho, não é a igreja. Deus em primeiro lugar. E aí vem a família. Aí vem o esposo, aí vem os filhos. Às vezes a gente põe os filhos primeiro que o esposo fica lá no último lugar, se é que tem algum lugar, né? Mas não, Deus em primeiro lugar, o esposo. Porque a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é respeitar o seu marido, é viver bem com ele. Porque esse exemplo de amor no lar, de compreensão, vai fazer com que eles tenham, sabe, um pensamento mais equilibrado, que eles tenham assim vejam a vida de uma maneira mais positiva, evitem um monte de problemas emocionais. Então, o amor do casal tá ali, ó. Amor a Deus, primeira coisa, ali o casal, aí vem os filhos. A nossa responsabilidade como mães não deve ser terceirizada, não deve ser deixada de lado. "Ai, não, mas eu tenho que ter isso, eu tenho que ter um carro melhor, por isso que eu tenho que trabalhar, só com o dinheiro do marido não dá". Faça um plano com Deus: "Senhor, eu quero me dedicar aos meus filhos, nem que eu trabalhe um pouquinho menos e ganhe um pouquinho menos", porque na verdade filho não precisa de carro novo, na verdade, filho não precisa sei lá, de um tênis novo, de um iPhone novo. A gente dá tantas coisas para os filhos, mas o principal às vezes a gente não está dando, que é a nossa presença, que é a nossa atenção, que são nossos conselhos, que é a nossa conversa com eles a cada dia. Então, é para a gente refletir, né? Nossa caminhada com Deus, nós precisamos ser guardiãs também do nosso lar, né? Então, assim como a gente está na presença de Deus, a gente tem que passar isso para os nossos filhos também, para que eles andem também e sintam essa alegria de andar na presença de Deus. E a Bíblia fala de Enoque muito pouquinho, muito pouquinho. Na verdade, um homem tão importante, uma bibliografia tão pequena, tem poucos versos bíblicos, acho que tem uns 4 só que falam dele na Bíblia toda. 4 ou 5. Poucos versos bíblicos de um homem tão importante. Por que será? Porque, na verdade, o que é mais importante já está resumido aí. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele agradou a Deus. Isso é o mais importante. Então, se você fica vivendo aí na sua vida espiritual, é muito difícil. Eu não vou dar conta. É tudo tão complicado. É tudo tão assim. Não. É simples. A vida cristã é andar com Deus todos os dias. Acordar, primeiro pensamento do dia, Deus. Primeira imagem do dia, não é o celular.
Você não acordou, Senhor, obrigado pela noite. Não pega o seu celular e já vai ver quais são as notificações, quais são os e-mails que chegaram, o que que estão falando lá no grupo da família, não. Senhor, primeiro lugar eu quero ouvir a tua voz. Antes de ouvir qualquer voz, eu quero ouvir a sua. Depois de ouvir a voz de Deus, às vezes, gente, eu nem ponho o pé no chão. A gente não deve nem pôr o pé no chão sem falar com Deus, sem agradecer a Deus. Você já acorda, já vai assim escorregando assim na cama e já cai de joelho. Senhor, obrigado, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade. É Deus em primeiro lugar, Deus em segundo lugar, Deus tudo. E o resto vai sendo acrescentado. O resto vai sendo acrescentado. Você não vai ter tanto estresse, você não vai ter tanta ansiedade, porque as ansiedades da vida são coisas e coisas que a gente quer fazer, quer fazer, quer fazer, quer fazer, quer fazer, e a gente se enche de coisas, e aí depois a gente não dá conta, e fica aquela preocupação sem fim. Primeiro Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridas, que nós sejamos guardiãs da nossa caminhada com Deus. Que você ande com Deus e que você sinta a alegria de andar com Deus, porque é uma delícia. Escolhe um lugar para você fazer o seu momento de meditação, de oração, caminhar, fazer exercício. Mistura exercício físico com a sua comunhão com Deus. Você vai ver, é o melhor momento do dia. Você não tem nem vontade de sair da presença de Deus. Você quer levar ele com você o dia inteiro. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. E que vocês também sintam essa alegria de andar com Deus. Vamos orar? Pai bondoso, obrigada, Senhor, por conhecer essas mulheres, por estar compartilhando um pouco daquilo que é tão gostoso, que é andar com o Senhor. Pai querido, eu não sei como que é a vida delas, mas o Senhor sabe. Eu não sei quais são os problemas que elas enfrentam, mas o Senhor sabe. Eu não sei, Senhor, o que elas realmente estão falhando, precisariam melhorar, mas o Senhor sabe. Pai querido, esteja abençoando individualmente a cada mulher deste grupo, abençoando também o pastor da igreja que está conosco. Pai querido, que nós possamos sentir a alegria, sentir o privilégio, aproveitar a sua presença a cada dia logo cedo. E não só apenas de manhã cedo, mas o dia todo. Que a nossa felicidade seja realmente estar na tua presença, que o Senhor se manifeste na nossa vida, na vida de cada mulher. A gente precisa de respostas, a gente precisa de direção, a gente precisa de força, a gente precisa de assim, firmeza espiritual, que o Senhor abençoe a cada mulher e dê o que cada uma está precisando nessa noite. Perdoe as nossas faltas, ó Pai. Perdoe a nossa negligência. E nos ajude, ó Pai, a partir de amanhã, termos uma vida de caminhada com Deus a cada dia, assim como Enoque. Pai querido, nos dê uma boa noite de descanso, é o que eu te peço. Já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada mesmo pelas suas palavras, né? A inspiração aí sobre caminhar com Deus, né? E que você possa não continuar sendo uma luz, né, para Jesus, de Jesus na vida das outras pessoas. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família. E, gente, muito obrigada.